Existe uma parede que aquece sua casa de graça. Sem fornalha, sem eletricidade, sem combustível, sem peças móveis, apenas luz solar, pedra e uma placa de vidro. Em 1956, um engenheiro francês construiu uma casa nas montanhas dos Pirineus, usando nada além dessa parede e do sol de inverno. A temperatura lá fora caiu abaixo de zero. Do lado de dentro, a casa permaneceu aquecida durante a noite sem que uma única chama fosse acesa. A tecnologia tem quase 70 anos. Custa menos de uns 3.000 US$ e seu arquiteto provavelmente nunca ouviu falar dela. Não porque falhou. Ela nunca falhou, nenhuma vez em 70 anos de testes, monitoramento e pesquisas publicadas. Paramos de construí-la porque uma parede que aquece de graça não precisa de uma fornalha. Não precisa de uma tubulação de gás. Não precisa de uma conta mensal de energia. E uma indústria que fatura 240 bilhões de reais por ano, vendendo aquecimento e refrigeração, não tem motivo para lhe ensinar sobre uma parede que substitui tudo o que eles vendem. Um sistema que funciona sem um medidor não pode ser cobrado. E o que não pode ser cobrado não pode gerar lucro. Esta é a história da parede que se aquece sozinha. Aquela que eles provaram e depois esqueceram. E aquela que ainda funciona toda vez que o sol nasce. A história começa na costa sul do Império Romano, há 2.000 anos. Um fazendeiro no interior da Itália constrói uma parede de pedra ao longo da face sul de sua casa. Ele escolhe pedras escuras. Ele não entende totalmente o porquê, mas gerações de construtores antes dele sabiam a mesma coisa. Uma parede escura voltada para o sol permanece aquecida muito depois do pôr do sol. Os romanos refinaram esse instinto em engenharia. Eles orientavam suas vilas para o sul. Construíam paredes grossas de alvenaria que absorviam o sol do Mediterrâneo o dia todo e irradiavam calor durante as noites frias. Suas estufas usavam o mesmo princípio. Paredes escuras nos fundos, painéis de vidro ou mica na frente, retendo o calor no vão para que as plantas crescessem durante o inverno. A física era invisível, mas confiável. A luz do sol atinge uma superfície escura e se converte em calor. O material denso absorve esse calor lentamente e o libera lentamente. Quanto mais grossa a parede, maior o atraso. Uma parede de pedra aquecida ao meio-dia só atinge seu ponto mais quente do lado de dentro à noite. Os romanos não tinham um nome para isso. Eles apenas construíram assim por séculos. A ideia viajou pelo tempo em fragmentos. Construtores em todo o sul da Europa, norte da África e Oriente Médio usavam paredes grossas de alvenaria voltadas para o sol sem nunca escrever uma teoria. Era óbvio demais para documentar, simples demais para estudar. Então, em 1881, um inventor americano chamado Edward Morse registrou uma patente. Ele descreveu uma parede com uma superfície externa escura, um painel de vidro montado na frente dela e aberturas na parte superior e inferior para circular o ar quente. Ele a chamou de coletor de calor solar. A patente foi concedida. E então, como tantas ideias à frente de seu tempo, foi esquecida. Ninguém a construiu. Ninguém a financiou. O mundo estava ocupado queimando carvão. 75 anos se passaram. Então, em 1956, um engenheiro francês chamado Félix Trombe estava nas montanhas dos Pirineus, na cidade de Odeillo, e olhou para o sol. Trombe era um pesquisador de energia solar. Seu parceiro, um arquiteto chamado Jacques Michel, compartilhava de sua obsessão. Juntos, eles construíram uma casa. A parede voltada para o sul tinha 20 centímetros, 8 polegadas, de concreto maciço, pintada de preto fosco por fora. A 2,5 centímetros, 1 polegada, dessa superfície preta, eles montaram uma parede de vidro. Entre o vidro e o concreto, uma fina camada de ar confinado. Na parte superior e inferior da parede, eles cortaram pequenas aberturas. Era só isso.
sem fiação, sem canos, sem nenhum tipo de sistema mecânico. O inverno dos Pirineus chegou. As temperaturas caíram abaixo de zero. A neve se acumulou contra o vidro. E dentro da casa, a temperatura se manteve. Quente durante a noite, quente de madrugada, quente ao amanhecer, quando a geada era mais espessa. Felix Trombe registrou os dados. Ele mediu o fluxo de calor. Ele publicou os resultados. A parede funcionou exatamente como a física previa. E carregaria seu nome para sempre. A física é tão elegante que parece que não deveria funcionar. A luz do sol passa pelo vidro e atinge a parede escura. A superfície escura absorve até 95% da energia solar que incide sobre ela. O vidro retém essa energia da mesma forma que o para-brisa de um carro retém o calor. Em um dia ensolarado, a parede começa a esquentar. Mas aqui está o segredo. Uma parede de concreto de 20 centímetros não aquece instantaneamente. Leva de 8 a 12 horas para que o calor absorvido na face externa seja conduzido até a face interna. A luz do sol atinge a parede às 10 horas da manhã. A superfície interna atinge seu pico de calor às 20 horas ou 21 horas, exatamente quando você precisa. A parede aquece sua casa não durante o dia, quando o sol está brilhando, mas à noite, quando o frio chega. É uma bateria térmica sem produtos químicos, sem fiação e sem data de validade. Durante o dia, as aberturas na parte superior e inferior da parede criam um ciclo de convecção natural. O ar no espaço entre o vidro e a parede aquece e sobe. Ele flui pela abertura superior para dentro do cômodo. O ar mais frio do cômodo é puxado pela abertura inferior para substituí-lo. Uma circulação suave e silenciosa de ar quente, alimentada por nada além da diferença de temperatura. Sem ventilador, sem termostato, sem eletricidade. Agora, os números. Uma parede de Trombe bem projetada fornece de 60% a 75% das necessidades de aquecimento de uma casa em climas ensolarados. Esses são dados do Laboratório Nacional de Energia Renovável, NREL. Uma parede de concreto de 20 centímetros com 18,5 metros quadrados, 200 pés quadrados de superfície voltada para o sul, armazena aproximadamente 36.000 BTU. Isso é energia térmica suficiente para aquecer um cômodo de 46 metros quadrados, 500 pés quadrados, por 12 horas ou mais. O custo para construir uma parede de Trombe varia de US$ 10 aos US$ 25 por pé quadrado. Para uma parede de 200 pés quadrados, isso representa de uns US$ 2.000 aos US$ 5.000 em materiais, pagos uma única vez. Compare isso com o aquecimento convencional. Um novo sistema de ar-condicionado e aquecimento, HVAC, custa de uns US$ 5.000 aos US$ 15.000 para ser instalado. Depois, custa de uns R$ 1.500 aos R$ 3.000 por ano para operar. Ao longo de 30 anos, isso representa de uns R$ 50.000 aos R$ 100.000. Para uma parede de Trombe, o custo em 30 anos é o mesmo do primeiro dia, de uns R$ 3.000 a dos R$ 8.000, sem contas de combustível, sem contratos de manutenção, sem unidades de reposição a cada 15 anos. E se você construir a parede de taipa de pilão em vez de concreto, é ainda melhor. 40 centímetros, 16 polegadas, de taipa de pilão oferecem maior massa térmica, isolamento natural e uma parede que cura suas próprias rachaduras com o tempo. No verão, um simples beiral de telhado bloqueia o sol de ângulo alto, impedindo-o de atingir o vidro. A parede permanece fresca. Inverta as aberturas para exaurir o ar quente para fora, e a parede se torna um sistema de resfriamento. Uma parede, 2 estações. Zero energia consumida. Então, o petróleo ficou barato e a parede foi esquecida. Na década de 1970, a crise do petróleo abalou o mundo ocidental. As filas para a gasolina se estendiam por quarteirões. As contas de aquecimento dobraram. O Departamento de Energia dos Estados Unidos, DOE, injetou fundos em pesquisas sobre energia solar passiva. Paredes de Trombe foram construídas no Novo México,
Arizona e Colorado. Em Albuquerque, um pioneiro da energia solar chamado Steve Baer construiu casas experimentais sob o nome Zomi Works, testando todas as variações de massa térmica e ganho solar. No Laboratório Nacional de Los Alamos, um cientista chamado J. Douglas Balcombe conduziu os estudos definitivos sobre o desempenho da parede de Trombe. Casas monitoradas mostraram reduções de 50% a 70% na energia de aquecimento. Em 1977, o DOE publicou diretrizes oficiais para a construção de paredes de Trombe. A tecnologia estava comprovada, documentada e pronta para a adoção em massa. Então a crise do petróleo acabou, os preços caíram, o gás natural inundou o mercado e o dinheiro desapareceu. O financiamento federal para a pesquisa solar passiva foi cortado. As escolas de arquitetura removeram silenciosamente o design solar passivo de seus currículos. Uma geração de arquitetos se formou sem nunca ouvir o nome Trombe. Os empreiteiros construíam o que conheciam, que era o que a cadeia de suprimentos lhes vendia, ou seja, fornalhas, dutos e isolamentos classificados para casas que perdem calor por design. A indústria de HVAC não fez lobby para proibir as paredes de Trombe. Não precisava. Ela simplesmente continuou a vender a única opção que a maioria dos construtores havia aprendido. Uma indústria de os 240 bilhões Hires não precisa de uma conspiração. Ela só precisa de silêncio. E silêncio foi exatamente o que a parede de Trombe recebeu. Os códigos de obras não a proibiram. Eles fizeram algo mais silencioso. Simplesmente nunca a incluíram. O Código Internacional de Construção não contém disposições padrão para paredes de massa térmica solar passiva. Se você quiser construir uma, precisará contratar um engenheiro para elaborar especificações personalizadas. Precisará convencer um inspetor de obras que nunca viu uma de que ela é segura. Precisará explicar a um avaliador por que sua casa tem uma parede preta atrás de um vidro em vez de revestimento de vinil. E quando a avaliação retorna, a parede de Trombe não acrescenta nada ao valor da sua casa. Um recurso que economiza os 2.000 Hires por ano em custos de aquecimento não vale nada no papel, porque o sistema não tem uma categoria para ele. Os credores hipotecários veem uma casa convencional, com uma fornalha e aprovam o empréstimo. Eles veem uma casa solar passiva com uma parede de Trombe e hesitam. Não porque a casa não tenha valor, mas porque seus formulários não têm uma caixa de seleção para uma parede que se aquece sozinha. O apagamento não foi dramático, foi burocrático. Formulário por formulário, currículo por currículo, empreiteiro por empreiteiro. O sistema de aquecimento mais elegante já inventado foi simplesmente arquivado no esquecimento. Não foi proibido, não foi refutado, apenas ausente. Um fantasma no código de obras, uma página em branco onde deveriam estar 70 anos de pesquisa. Mas o sol não esquece, e os dados também não. O Laboratório Nacional de Energia Renovável mantém uma extensa documentação sobre o desempenho da parede de Trombe, disponível para quem a procurar. O Passive House Institute, cujo padrão é considerado o padrão ouro para construções com eficiência energética, coloca as estratégias de massa térmica no centro de sua filosofia de design. Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, confirmaram que as paredes de massa térmica superam as paredes isoladas leves em estabilidade de temperatura, reduzindo as cargas de aquecimento e resfriamento. A Comissão Europeia agora inclui as paredes de Trombe em suas diretrizes de construção de eficiência energética, recomendando-as para novas construções no sul e centro da Europa. No MIT, pesquisadores estudam materiais avançados de massa térmica de mudança de fase que levam o princípio de Trombe ainda mais longe, armazenando mais calor em menos espessura de parede. A ciência nunca parou. Ela simplesmente deixou de ser ensinada, o que Félix Trombe provou em 1956,
O que Los Alamos confirmou nos anos 70 e o que o NREL documentou nos anos 2000 nunca foi anulado, nunca foi contestado, nunca foi considerado errado. Foi apenas deixado de lado como uma ferramenta colocada em uma prateleira, enquanto a indústria vendia versões motorizadas da mesma coisa a um custo 100 vezes maior. Mas alguns construtores se recusaram a deixar a parede cair no esquecimento. Em comunidades de permacultura, em todo o oeste americano, as paredes de trombe são incorporadas em casas abrigadas na terra e em designs solares passivos. No movimento de estufas solares, os produtores usam paredes de trombe para estender as estações de cultivo em climas onde o inverno, de outra forma, os paralisaria. Uma parede grossa e escura no lado norte de uma estufa absorve a luz do sol o dia todo e irradia calor para as plantas durante as noites congelantes. Tomates em janeiro, verduras em fevereiro. Sem aquecedor, sem propano, apenas uma parede fazendo o que as paredes fazem há 2000 anos. E aqui está o que a indústria não quer que você saiba. Você pode adicionar uma parede de trombe a uma casa existente. Se você tem uma parede voltada para o sul que recebe luz solar direta, pode montar uma superfície escura de massa térmica e um painel de vidro na frente dela. Os materiais custam de R$1.000 e R$1.000 aos R$3.000. A física funciona, seja a parede parte de uma nova construção ou fixada em uma casa construída em 1960. É uma das adaptações solares passivas mais simples que existem. Não são necessárias licenças na maioria das jurisdições para uma adição externa desse tipo. Nenhum empreiteiro é necessário se você souber lidar com a alvenaria básica. Um fim de semana de trabalho que se paga em 2 invernos e depois continua rendendo para sempre. Todo proprietário com uma parede voltada para o sul está sentado em cima de aquecimento gratuito. A maioria nunca saberá disso porque as pessoas que vendem fornalhas nunca mencionarão. E os arquitetos, que projetam suas casas, nunca aprenderam que isso existia. Existe uma parede que aquece sua casa de graça. Não é uma teoria, não é um experimento. Foi testada, medida e documentada por quase 70 anos em 3 continentes. Felix Trombe a construiu em uma casa nos Pirineus e a casa permaneceu aquecida durante um inverno nas montanhas. Cientistas de Los Alamos a monitoraram e registraram reduções de energia de 50% a 70%. Milhares de casas a usaram. Milhões de outras poderiam usar. A parede não exige nada de você. Sem pagamento mensal, sem serviço anual, sem substituição a cada 15 anos. Ela pede apenas luz solar, que chega todas as manhãs sem uma conta. Os romanos sabiam disso. Morse patenteou. Trombe provou. E então nós esquecemos. Não porque a parede parou de funcionar, mas porque seu silêncio ameaçava uma indústria construída sobre o ruído. Fornalhas zumbem, compressores chacoalham, medidores giram. Uma parede de trombe não faz som algum. Ela apenas retém o calor e o devolve quando você precisa. Da maneira que as paredes têm feito desde que aprendemos a empilhar pedras contra o frio. O conhecimento não está perdido. Ele está sob o sol agora mesmo, esperando que você vire sua casa e a coloque de frente para a luz. Se esta história mudou a maneira como você olha para as paredes da sua casa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro que se sustente. O próximo arquivo será aberto em breve.